Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula de noções de saúde e segurança do trabalho, a aula de número 3. Na aula passada, a gente começou aí a conhecer os riscos ocupacionais e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar, né? Como conhecer a metodologia para conhecer os riscos e então propor medidas de controle. Então a gente viu que a gente tem aí os riscos físicos, químicos, mecânicos, biológicos e também os ergonômicos. Aqui esse autor, Roqueberg, ele traz aí algumas descrições de riscos comuns que a gente pode identificar nas nossas frentes de trabalho, né, no nosso dia a dia. Mas ele traz aí a ponta do iceberg, né? A gente pode usar esses quadros que a gente digita aí no Google e encontra de riscos ambientais, mas sabendo que é necessário o profissional da área de segurança do trabalho ter um olho apurado para realmente conhecer, fazer um reconhecimento dos riscos daquele ambiente, né? Então, a gente tem aí o risco ruído, por exemplo, a gente pode identificar um ruído em uma área, mas saber se aquele ruído faz mal para a saúde do trabalhador, precisa se aprofundar um pouco mais para ter essa certeza, né? A gente sabe que risco é diferente de perigo, né? A gente, então, no início de um levantamento, identifica os perigos e não os riscos, porque o risco, ele só é um risco após eu realmente verificar que o meu perigo não foi controlado. Mas na frente eu vou falar um pouco aí essa diferença de risco e perigo para vocês entenderem de forma ilustrativa, né? Mas o fato que ontem eu estava estudando, preparando a aula de vocês, e que ao ler, né, um livro lá de um amigo da área, Mário Sobral, ele fala em um dos seus livros que nós, seres humanos, adoramos o risco. E de fato, se pararmos para pensar, é mesmo. Porque, por exemplo, ele citou lá no seu livro, né? A gente usa várias frases, né? Clichê. Quem não arrisca, não petisca, né? Então, de certa forma, nós nos sujeitamos a riscos, né? Ele comentou, né? Deu o exemplo, por exemplo, deu o exemplo que de quando a gente vai numa corrida de carros, a gente sempre torce, né, para aquele que corre mais, que se arrisca mais, né? Então a gente tem aí o risco no nosso dia a dia. E o primeiro passo para nós da área de segurança do trabalho para derrotar esse inimigo, né, é conhecê-lo, é conhecer esse risco, né? E então, para a gente conseguir contra-atacar aí, a gente precisa identificar os riscos, divulgar as consequências e conversar com o trabalhador, né? Para tentar identificar quais os benefícios que ele está obtendo com aquele modo de agir e estimular os benefícios seguros. Por exemplo, se eu tenho uma atividade em que a pessoa faz de certa forma ali se colocando em risco, né? Seja fazendo ela com pressa, usando uma ferramenta inadequada e que ela acha que vai facilitar o seu serviço, né? Eu preciso entender quais benefícios que ela está tendo para eu conseguir, junto com ele, propor novas formas de executar, mas que também traga benefícios conforme aquele que ele está ganhando fazendo da forma errada, né? Da forma insegura. E então, juntos ali, trabalhar para conseguir um benefício seguro para ambos, né? Tanto para a saúde e segurança dele e também para facilitar na execução das suas tarefas. Então, a nossa principal arma é sempre a informação, porque se eu não passo para o colaborador, né, o trabalhador, o risco, ele vai continuar trabalhando sem reconhecer ele e uma hora pode vir a acontecer um acidente, né?
Então, quanto mais o trabalhador sabe e respeita os riscos de sua atividade, mais fácil será de convencê-lo a seguir determinado procedimento de segurança, né? E uma forma de informação que a gente conhece são os mapas de riscos, né? Conforme eu falei na aula passada, que são aquele quadro que geralmente se encontra no início da edificação, em que tem o layout do local com umas bolinhas coloridas, conforme essas cores de identificações aqui, a gente consegue dizer se quais riscos estão presentes naquela área e qual o grau daquele risco. Pois bem, a gente falou, né, que tem aí a NR31, que traz aí algumas diretrizes, né? Dentro da NR31 faz menção a outras normas que devemos recorrer em caso de não citar, né, dentro da NR31, tem também aquela legislação específica, né, como a NR16, a NR15, em que trata de periculosidade e insalubridade, né? Então, a gente sabe que a legislação é apenas uma parcela do conhecimento necessário. É apenas a pista asfaltada de um caminho que tem muito trecho de barro e brita. Então, não devemos, quando falamos em realmente garantir ali a saúde e a segurança do trabalhador, não devemos só pensar em atender à legislação, porque ela é apenas uma base. Existem outras diretrizes que seguimos, como a ACGHI, que é uma legislação internacional, em que ela traz alguns limites de tolerância mais rígidos, né? Quando a gente pega aí os riscos químicos, né, a gente tem para cada agente, para cada princípio ativo, se faz mal para a pessoa, um limite de tolerância, um limite em que a pessoa possa ficar exposta e que não vai causar danos para ela, né, de acordo com metodologias e estudos científicos. No entanto, uma coisa é certa, cada pessoa age de uma forma, tem um sistema imunológico diferente e vai agir de forma diferente frente à exposição a esses riscos, né? Então, não quer dizer que fulano ficou exposto, fez aquela atividade de tal forma que não teve problemas, que eu vou ficar exposta e não vou ter problemas. Cada organismo responde de uma forma. Então, recapitulando lá na NR31, a nova NR31, em que começará aí a vigorar no dia 22 de outubro de 2021, se não for adiada, traz aí o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, né? Em que fala que, no mínimo, deve ter um inventário dos riscos ocupacionais e um plano de ação. Então, para eu conseguir, né, traçar um plano de ação aí eficaz, eu preciso, de fato, reconhecer esses riscos mediante a uma entrevista junto com o trabalhador, junto com os gerentes da área, porque só assim eu vou conseguir passar, elaborar, né, um plano de ação eficaz, que realmente vai ter uma mudança significativa nessa gestão desses riscos, né? Aqui eu gostaria de trazer um exemplo para vocês, né? Porque quando a gente pega ali um mapa de risco, pode ser que a gente consiga só visualizar a cor do risco que está ali e identificar se é um risco químico, físico, biológico, ergonômico, mas não especifica que tipo de risco é aquele, né? Em que eu estou exposto, né? Para vocês entenderem a magnitude do problema, né, de um risco por trás de apenas identificá-lo ali, né? Eu preciso realmente procurar o pessoal aí da área de segurança do trabalho, trabalhar em conjunto para entender ao máximo aí, para conseguir garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, né? E quando eu falo do risco químico, muitos agrônomos também, a gente vê que talvez pelo fato de não ter
isso na grade curricular, acaba formando sem conhecer, né? Que é a questão dos defensivos agrícolas. Quando a gente tem aí um defensivo agrícola, nós temos a ficha de emergência, a FISPIQ, que é a ficha de informação de segurança dos produtos químicos, e também temos a bula, né? Cada um é para algum tipo de atendimento, né? Para essa finalidade aqui, para garantir saúde e segurança, né? Nós temos que uma exigência de que todo fornecedor, todo fabricante deve fornecer junto ao produto a FISPIQ, que é a ficha de informação de produtos de segurança. E nela vem contando ali qual que é o princípio ativo, os perigos que aquele princípio ativo traz para a humanidade, para o meio ambiente. Então, eu devo buscar conhecer, né? Quando eu vejo algum mapa de risco com químico, né? É sempre bom detalhar aí qual que é esse químico, né? Para a pessoa que tiver curiosidade, ir atrás dessa FISPIQ, né? Saber que existe um perigo aí por trás. Mas, enfim, vamos entrar em detalhes aí nesse caso que aqui da descrição cita, né? Que um risco químico ele pode ser em forma de poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc. Então, o que vem a ser as poeiras, né? A poeira ela pode ser mineral, né? Que é ali da extração mineral, da britagem de pedras, sílica, né? Da poeira do dia a dia aí que possa conter sílica, né? E também tem as alcalinas, que é devido ao calcário. A gente tem aí alguns adubos, né? Que tem esse princípio ativo aí, certo? Tem também a poeira vegetal, que a zona rural aí a gente tem algodão, né? Cana de açúcar. Então, essas poeiras vegetais que se formam ali, por exemplo, a gente tem aí a fábrica de ração, né, que quando a gente entra tem aquela nuvem de poeira, né? Então aquilo ali é uma poeira vegetal, que pode ter vários compostos ali misturados, né? Mas que cada um, quando olhado a sua composição, pode vir a trazer uma doença diferente, né? Então a mais comum nesse caso é a bicinose. A gente tem aí também as poeiras metálicas, que devido ao processo ali com uma peça, né, pode gerar uma poeira, por exemplo, aí, lixamento de peças, né, e que pode causar doenças dos sistemas respiratórios também. A gente tem o fumo, que são caracterizados como substâncias na forma de particulado em suspensão, né, pó. Essa partícula geralmente é formada aí em solda, né, durante a fusão e que em contato com o oxigênio, né, após resfriamento e condensação, forma-se o fumo, né. Temos também os gases e vapores, que hoje a gente conhece aí a amônia, né, que vem sendo utilizada nos sistemas de resfriamento das câmaras frias. Ele é um gás porque ele em condição normal de temperatura, né, ele em contato com o meio ambiente aí externo, né, porque ele fica pressurizado na forma líquida, mas a partir do momento que ele entra em contato com a atmosfera de 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura normal, né, ele vem na forma de gás, né? Então ele é já um gás natural aí, na forma natural, né? No entanto, quando a gente tem aí um líquido que em condições normais, sua fase gasosa será chamado de vapor. Então, por exemplo, eu tenho ali um local, um reservatório de defensivos agrícolas, né? Em que com o calor do dia a dia, a sua exposição a esse calor e ao tempo, né? A água vai evaporando e junto o produto também, né? Então, aquele produto, o líquido, ele vai da forma de líquido
para vapor, né? Então, ali pode ter uma geração de vapores de defensivos agrícolas também. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, tá vendo? A gente precisa conhecer de física, química, para realmente dizer se existe um risco ou não. Porque o que? Como se disse aqui, eu tenho um reservatório de defensivo, não estou tendo contato ali. No entanto, pelo fato de ter um processo aí físico, né? Existe essa liberação aí de vapores, em que se eu estiver ali no local, estarei inalando e me colocando em risco também, né? Outra, essa aqui mais conhecida, né, no nosso segmento, que é a névoa e neblina. Por quê? No uso de defensivos agrícolas, seja por bomba costal ou por máquinas, né, a gente tem aí essa liberação de névoas ou neblinas, né? E o que vem a ser a névoa, né? A névoa é composta por partículas no estado líquido que são produzidas por substâncias líquidas que sofreram ruptura, se tornando pequenas partículas que acabam por se dispersar no ar. Então, quando eu tenho ali aplicação de defensivos, né, eu vou ter a névoa. Por quê? Dentro do reservatório, o líquido, né, vai estar ali na concentração dentro do reservatório, em que, devido ao orifício do bico utilizado e a pressão do equipamento, eu vou criar a névoa daquele defensivo, né? Outra situação que a gente vê também é a neblina, né? Que por sua vez é a suspensão de partículas líquidas formadas pela condensação do vapor de uma substância líquida na temperatura normal, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, porque no momento da aplicação eu tenho essas duas situações, porque acontece a evaporação. Portanto, quando a gente fala em aplicação de defensivos, a gente tem aí várias variáveis em que devemos controlar para garantir uma qualidade na aplicação, né? Então, no momento eu estou criando ali uma névoa, né, no momento da aplicação, mas depois, devido ao tempo ali em que essa cauda vai ficar sobre a área, né, eu posso ter a condensação aí dessas gotículas que ficaram suspensas, né? Eu não sei se vocês já observaram que tem vezes, dependendo da época aí, em que chegamos em uma área e que a gente consegue ver, né, uma névoa assim, parece por cima de uma plantação. Aliás, aí eu falei errado, né? Já não é névoa, seria uma neblina, né? Então é uma neblina por cima da plantação e essa neblina, ela pode ser aí de um defensivo aplicado na área, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês aí justamente para essa situação, porque se eu não respeitar aí o período de reentrada, né, eu estarei sendo exposta a esses defensivos que foram aplicados, né? Então, como eu disse, né, para garantir uma boa aplicação, a gente vê que tem várias variáveis, né? E que quando uma delas não for bem estudada, né, a gente pode ter tanto uma exposição aí maior do trabalhador por uma névoa, né, ou por uma neblina, né, pela falta de regulagem aí no bico, por exemplo, né, que se for um bico inadequado, ele vai ter uma dispersão, uma deriva maior, né, o tipo de maquinário também influencia, né, então tudo isso aí pode contribuir para maximizar aí o risco a que a pessoa que estiver ao redor possa estar exposta, né? Então, como eu disse, né, a gente sabe que tem aí a temperatura ideal, a umidade relativa ideal para cada tipo de ponteira do equipamento e as condições climáticas, né? Por que queria chamar atenção aqui para vocês, né? Porque se eu tiver uma temperatura acima aí
de 30 graus, conforme a faixa preferencial, eu vou ter uma evaporação mais rápida, né? E essa evaporação, dependendo da mudança climática, eu posso ter posteriormente, né, uma condensação em que vai trazer ali uma neblina para aquela área, né? Enfim, né? Mas a outra questão também a ser observada é a velocidade do vento. Se a velocidade do vento não estiver conforme aí a faixa preferencial, vai ser ruim tanto para a planta, vai ser ruim para também nós, né, seres humanos, porque a deriva vai ser maior e pode chegar a outras áreas aí em que outras pessoas estiverem fazendo outros serviços, né? Por isso que tem que ser respeitada esse cuidado aí de não deixar pessoas próximas, né, mesmo que seja PL do lado daquele que está sendo aplicado, devido a essa deriva que pode vir a acontecer. Aqui eu queria mostrar para vocês uma situação que infelizmente a gente vê muito acontecendo ainda, né, em que aí pode ser que a pessoa pense que o fato de usar o bico, né, próximo às plantas, ela não vai estar exposta ao defensivo, mas a gente sabe que tem uma certa deriva, né, aí desse produto. E também a condensação, evaporação de vapores. Então, a gente tem que informar as pessoas sobre esses processos físico-químicos que acontecem para elas terem conhecimento do risco que elas estão expostas, né? Outra situação que eu queria mostrar para vocês com certeza tem o dono da propriedade ou um agrônomo, né? Que realizar a aplicação para assegurar a vida do barco. Então, ele esteve exposto aí diretamente ao defensivo, né? Aí eu te pergunto, será que essa pessoa sabe que risco que ela está exposta? Eu não sei, você sabe. Mas enfim, deixo aí a dúvida para vocês, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para entender, né, qual que é esse risco que a gente está exposto aí quando se fala em risco químico devido a defensivos, né? Lá na frente de trabalho, lá deles, né, no campo, né, na frente de trabalho de muitos de vocês, não vai ter um mapa de risco, né, dizendo que vocês vão estar ali expostos a risco químico. Vocês devem ter esse conhecimento de que existem algumas metodologias que devem ser aplicadas, né? Inclusive, quando se fala de certificação, é uma das exigências que é ter uma sinalização da liberação, da reentrada das pessoas nessa área. Então, existe uma forma de identificar, né? Não é colocando um mapa ali de risco, mas que seja eficiente a sinalização quando a pessoa não pode entrar devido à área ter sido recém-tratada, né? Então, aqui, suponhamos que aquele vídeo ali estivesse fazendo aplicação, né, de Targa Max, Score ou Select, que são defensivos agrícolas aí muito comuns, não para soja, mas eu quis mostrar para vocês aqui, né, alguns perigos desses produtos que são bem comuns em nossa região. Então, aqui eu baixei as FISPICs, né, desses produtos e vou mostrar os perigos que eles causam aí. Aqui é a ficha, né, a gente vê aí que tem 17 páginas, diferente da ficha de emergência e da pula, né, e quando a gente fala de FISPIC, ela tem capítulos aqui, ó, que precisam ser descritos e são padronizados para todas as fabricantes. Aqui a fabricante é a Ihara, né? Então a gente tem aí que o produto ele tem a identificação dos perigos aí, ó, que pode ser tóxico ao meio ambiente se não for utilizado conforme as recomendações, né? Principais sintomas
A ingestão ou inalação de grande quantidade do produto pode causar dor abdominal, vômito, náusea e tonturas. Em contato direto com os olhos e a pele, pode causar vermelhidão, inchaço, dor e lacrimejamento. Então, a gente pega esses sintomas aqui, aparentemente a gente acha assim, ah, não, vou ter só uma tonturinha aqui, uma náusea, né? Depois passa, né? É pouco tempo que eu vou estar aqui, nem vou dar isso não. Mas aí, eu queria chamar a atenção de vocês para esses pictogramas aqui, ó, para essas frases de perigo. Então, quando a gente vê aqui, ó, pode provocar irritação ocular, irritação à pele, né? Ele é um líquido e vapor inflamável, então ele pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Então, a gente vê que defensivo também é líquido inflamável, né? Mas vamos ver aí o score. Quando a gente pega o score aqui, a gente tem aí os pictogramas de risco, né? E aí, olha essa frase aqui. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, né? Então, se a gente olhar nos sintomas lá, né? Provoca irritação à pele, com vermelhidão, dor e ressecamento aos olhos, com vermelhidão e dor. Enfim, né? São sintomas aí que pode ser que eu não vai no dia seguinte aí, uns 2 dias, vou passar mal, beleza. Mas aí quando você pega aqui essa frase, pode prejudicar a fertilidade ou feto, você está ali sendo inconsequente, né? Se colocando em uma área de risco, né? Ao entrar em uma área recém-tratada e levando uma consequência aí para um filho seu, né? Ou prejudicando aí a sua fertilidade. Então a gente tem que parar para pensar nessas consequências aí de modo crônico, né? Porque a gente tem aí os sintomas agudos, nós também temos os sintomas crônicos, que só com o passar dos anos nós vamos sentir e ter esses problemas, né? Vamos ver aí o Select. O Select, ele também é um líquido e vapor inflamável, né? Ó, a ingestão pode causar náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, taquicardia. A inalação pode causar irritação faríngea e pulmonar, produzindo tosse, dificuldade respiratória, rinorreia e dor. O contato direto com os olhos e com a pele pode causar irritação e lesão da área de contato. E quando a gente pega aqui as frases de perigo, pode provocar danos ao fígado, rins e sistema nervoso. Pode provocar danos ao fígado por exposição repetitiva ou prolongada. Enfim, né? A gente viu aí os riscos que tem e eu me preocupo muito com essas situações aqui de danos crônicos, né? Em que a pessoa, ao ir ali, né, fazer um levantamento de campo, não usa nenhum EPI, né? No momento que está sendo feita uma aplicação ou até poucas horas antes de terminar o período de reentrada, né? E para a gente aí poder sinalizar esse período de reentrada, eu trouxe um exemplo que a gente adota na Sequita, né? Que é essa plaquinha aqui. Nessa plaquinha, a gente vem contando o produto que ele foi aplicado, o dia, a hora, os dias de carência, né? Que tem aí para ser essa cultura colhida, né? Aqui nesse caso está no início, né? Mas essa foto, né? Mas pode ser que no decorrer aí do período de plantio, né? Tenha alguma aplicação com
com os dias que eu preciso estar atenta para colher e não deixar resíduos de defensivos nos produtos, né? Então, a gente tem aí os LMRs também, que são limites máximos de resíduos a serem atendidos quando se fala de produto certificado, né? Não só isso, né? Para garantir aí para a nossa população, né? Os produtos de qualidade, eu preciso estar atento aí que eu não estou oferecendo produtos com resíduos de defensivos, né? Em que dentro deles a pessoa, quando ingerir, né, pode vir a ter os mesmos sintomas daquela pessoa que teve ali a exposição direta ao produto, né? Então, da mesma forma, né, se eu estivesse aplicando aqui aqueles produtos que eu mostrei para vocês, poderia afetar a fertilidade ou o feto de uma pessoa que estiver ingerindo um produto com resíduo, né, com defensivo. Enfim, né, aqui eu mostro para vocês que tem duas bandeirinhas, uma vermelha e uma verde, né? Nesse caso aqui, está até em branco as informações aqui, porque a área está liberada para ser acessada, né? Eu não tenho nenhum produto que foi aplicado aqui nessa área em que vai colocar em risco a pessoa que entrar, né? Então, existem várias formas aí de sinalizar, cada fazenda faz de uma forma, mas é necessário sinalizar a reentrada, a possibilidade de reentrada de forma segura para os trabalhadores. E como eu disse inicialmente, né, é importantíssimo a gente conhecer o processo, as atividades, entender a existência de perigos para depois controlar o risco, né? Então a gente aí nesse caso viu aí defensivo agrícola, né, uma área de aplicação de defensivo em que o perigo existe, é o defensivo agrícola, é a substância química que está presente ali naquela área, né? Então, se eu colocar uma bandeira ali sinalizando a área, não fazendo uma barreira para que a pessoa não entre naquele local, eu estou controlando, deixando o meu perigo enjaulado aí. Então, ele vai estar controlado. A pessoa não vai ter a exposição ao risco, né? Não vai ter a consequência, o dano devido a essa exposição ao perigo, né? Então, a gente tem aí essas situações que precisamos entender, né, que o perigo pode existir. O que eu não posso deixar acontecer é que aquele perigo vire um risco, né? Eu tenho que manter ele sob controle. E isso existe uma série de medidas que depois a gente vai conhecer aí, medidas administrativas, de engenharia, EPI, EPC, né, para controlar esse perigo aí e não se tornar um risco, né? Outra coisa, quando a gente pega lá um mapa de risco, pode ser que tenha um cruzamento de informações, uma matriz de risco para dizer se aquele risco que eu estou ali exposta, né, físico, químico, físico ou biológico, ele é baixo, médio ou alto, né? E isso eu posso cruzar mediante a severidade daquele risco, né, com uma probabilidade de acontecer. Então, mediante essa priorização aqui desses riscos, né, eu posso trabalhar aquele plano de ação em que o PGR-TR está me exigindo, né, em que eu vou priorizar ali os riscos que realmente fazem, né, precisam de uma prioridade maior, para depois traçar um plano de ação. Então, eu gostaria só que vocês tivessem conhecimento aí de que atrás de uma identificação de riscos, de um mapa de riscos, de um levantamento aí desses riscos químicos, né, físicos, biológicos, de acidentes e aspectos ergonômicos, e atrás desse inventário existe uma uma série de estudos a serem realizados, né, para realmente entender esses riscos, né? E cada atividade, cada processo é de uma forma. Eu não posso dizer que na empresa ao lado faz dessa forma, que na minha é os mesmos riscos. O processo é diferente, as atividades são diferentes, o layout talvez é diferente, né? Então, são
diferentes os riscos também. E é importante aí conhecer essa diferença e trabalhar aí em conjunto com o setor de saúde e segurança para reconhecer e de fato fazer um plano de ação aí que funcione. Então, boa noite a todos. Hoje a gente não vai ter aí atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição.